Olá, começa agora o Agenda Econômica. O tema de hoje é inflação e política cambial. Você vai à feira e percebe que gastou mais para comprar a mesma quantidade de frutas e verduras da semana passada. Recebe a conta de luz em casa e se assusta com as novas tarifas. Decide tirar férias e se dá conta de que viajar de avião ficou mais salgado. Sabe o que é isso? Inflação. Ou seja, a média de preços de um conjunto de bens e serviços subiu de forma generalizada e persistente. E aí, claro, você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar a mesma coisa. A inflação não reduz apenas o consumo, também afeta os investimentos, piora a distribuição de renda, traz incertezas para a economia, dificulta o planejamento familiar e afeta o crescimento do país. Então, como controlá-la? E será que existe uma inflação ideal? Nosso entrevistado é José Luiz Oreiro, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, qual que é a melhor forma de combater a inflação? É mesmo aumentando as taxas de juros e controlando os gastos do governo? Bom, a política monetária é usada no mundo inteiro, ou seja, a política monetária que é o uso da taxa de juros, né? Às vezes para cima, às vezes para baixo. Ela é usada no mundo inteiro como política anti-inflacionária. Tá? Então, assim, eu não entendo muito as críticas que se fazem ao Banco Central no Brasil quando ele tem que elevar a taxa de juros. O que nós podemos discutir, isso sim é uma questão pertinente, é a dosagem da taxa de juros. Eu acho que a dosagem hoje da taxa de juros no Brasil está excessiva. Tá? A gente poderia estar trabalhando com uma taxa de juros um pouco mais baixa. Agora, o fato do Banco Central elevar a taxa de juros nos momentos em que você tem pressão inflacionária, isso é feito em qualquer país no mundo. E o Banco Central do Brasil, que é uma instituição séria, quer dizer, que já tem muitos anos na história econômica do Brasil, faz exatamente o que se faz, o que qualquer banco central no mundo faz. Agora, uma política que pode ajudar, né, o Banco Central a controlar a inflação é a política fiscal. Quer dizer, o ideal, né, o que seriam as condições ideais? É que a política monetária e a política fiscal estivessem coordenadas de tal maneira que a política fiscal auxiliasse a política monetária também na tarefa de combate à taxa de inflação. Infelizmente, o que nós temos hoje no Brasil é uma política monetária extremamente apertada e uma política fiscal frouxa. Tá? O ideal seria justamente o contrário. Você ter uma política fiscal mais apertada, o que significa um controle maior sobre o crescimento dos gastos do governo, eventualmente também algum aumento de imposto, para que eu pudesse relaxar um pouco a função da política monetária e você trabalhar com juros mais baixos. Ou seja, é a coordenação entre essas políticas que precisa ser alterada. Eu preciso reforçar a política fiscal para poder liberar o espaço da política monetária. Nesse momento de ajuste fiscal, esse argumento sobre os gastos do governo tem sido recorrente, né? Frequentemente idedeputados, senadores batem na mesma tecla. Não adianta a gente fazer o ajuste fiscal se o governo não gastar menos. É por aí? Não, isso com certeza o ideal seria que o governo pudesse, de fato, reduzir os seus gastos. O problema é que a Constituição de 88 impôs uma série de limites à capacidade do governo de efetivamente cortar gastos, né? Então, a margem de manobra que o Ministério da Fazenda e do Planejamento tem para cortar gastos é muito pequena. Tá? Isso é mais ou menos 25% do orçamento. Quer dizer, o que o governo pode cortar de fato? Pode cortar gastos de investimento, que são chamados gastos discricionários, né? Eventualmente alguma verba de consumo e de custeio, mas o grosso do orçamento do governo são gastos obrigatórios. Então, são salários dos funcionários públicos, são as aposentadorias, são as transferências para estados e municípios. Quer dizer, isso você não pode cortar, a não ser que você rasgue a Constituição. Tá? Muito se fala, principalmente como crítica a esse governo, de tem um número excessivo de ministérios, seria bom que a gente pudesse cortar os ministérios, que isso geraria uma economia substancial para o governo. Bom, eu acho que seria bom que se cortasse o número de ministérios para você aumentar a eficiência do governo. Né? Mas a economia que isso daria, no final das contas, seria muito pequena. Até porque boa parte dos funcionários dos ministérios são funcionários concursados e que simplesmente não podem ser demitidos. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de crítica muito rasteira
a política fiscal do governo, que a gente tem que entender quais são os constrangimentos sobre os quais a política fiscal opera. E o grande constrangimento é que a parcela do orçamento que o governo pode efetivamente cortar, que são os gastos discricionários, ela é 1/4 do orçamento total. E o pior é que esses gastos são os que não deveriam ser cortados. Que são os gastos de né? Exatamente, são os gastos de investimento em logística, transportes, geração de energia, etc, etc. Que é o que se precisa para o país Que é o que você precisa para o país crescer. Então, não é uma equação política fácil. E, infelizmente, também os senhores senadores e deputados, às vezes, também acabam criando outros gastos. Tá? Então, ou seja, nem tudo é culpa do Poder Executivo. Tá? Então, esses são os constrangimentos que a gente tem hoje para ter uma política fiscal mais dura. Agora, se nós estivéssemos em condições ideais, realmente teríamos que ter uma política fiscal mais dura para ter uma política monetária mais frouxa. Falou-se muito no fim do ano passado que o governo tinha gastado para além do que ele podia. É verdade isso ou também houve um aumento das despesas? Olha, na verdade houve uma combinação de 3 coisas. Tá? Se a gente olhar o resultado primário do governo, que é a receita menos despesas, mas excluindo os gastos com juros. No final de 2013, você tinha um superávit de mais ou menos 1,8% do PIB. Tá? Bom, ao longo do ano de 2014, isso foi sendo reduzido, tá? E o superávit se transformou num déficit de 0,6% do PIB. Bom, por que o superávit primário caiu? Por 2 coisas. Primeiro, de fato, no ano de 2014, houve um aumento das despesas do governo. Tá? Isso faz parte do ciclo político-eleitoral, é normal em todos os governos brasileiros desde a proclamação da República. Tá? Ou seja, no último ano, o presidente ele aumenta os gastos, seja porque ele quer se reeleger, seja porque ele quer fazer o seu sucessor. E com a presidente Dilma não foi diferente. Bom, mas além disso, você teve uma redução significativa das receitas do governo, já a partir do segundo semestre de 2014, em função da recessão. Quer dizer, a economia brasileira cresceu 0 no ano passado, mas no primeiro trimestre ela ainda cresceu alguma coisa. Isso significa que nos trimestres seguintes ela começou a crescer negativo, ou seja, a decrescer. Então, quando a economia encolhe também a arrecadação de impostos. E ao encolher a arrecadação de impostos, o governo arrecada menos e, com isso, reduz o seu superávit primário. Então, do lado do resultado primário, nós tivemos essa combinação de redução de arrecadação de impostos devido à recessão e algum aumento de gastos de consumo de custeio em função do ciclo político-eleitoral. Do lado financeiro, né, nós tivemos aí um aumento significativo das despesas com juros. Né? Por quê? Porque o Banco Central vem desde o final de 2013 elevando a taxa de juros para tentar controlar as pressões inflacionárias, mas à medida que ele eleva a taxa de juros, isso aumenta o serviço da dívida, ou seja, o governo tem que pagar mais juros sobre a sua dívida e, consequentemente, o resultado final, que é a soma do primário com a despesa de juros, se deteriorou. Então, essas são as 3 razões que levaram a uma deterioração fiscal significativa das contas do governo no ano de 2014. Esse é um ponto interessante, né? Porque você aumenta a taxa Selic para controlar a inflação, mas também com o aumento da taxa Selic você encarece a dívida pública, como você falou. Qual que é a equação? Existe um valor X ideal de taxa Selic? Olha, isso é uma discussão muito cara aos economistas. Quer dizer, os economistas vivem perguntando qual seria a taxa de juros de equilíbrio no Brasil. Quer dizer, o que seria a taxa de juros de equilíbrio? Taxa de juros de equilíbrio seria aquela que, se mantida, se alcançada, você conseguiria manter a inflação constante ao longo do tempo. Né? Bom, isso é um conceito que é fácil das pessoas entenderem, mas que, na prática, você saber qual é esse valor é difícil. O que o Banco Central faz é tentativa e erro. Né? Então, ele vai fazendo, em cada reunião do cupom, ele vai testando, ou seja, no caso agora ele vem subindo a taxa de juros, e aí acompanha o que acontece com a economia. Né? Se a inflação começar a desacelerar muito, aí eles, opa, já cheguei no valor que eu queria. Mas como a inflação continuou se acelerando em função de uma série de choques do lado da oferta da economia que ocorreram no início de 2015, o Banco Central continuou subindo a taxa de juros. Então, na leitura do Banco Central,
nós ainda não estamos com o juro adequado. E é provável que nas próximas reuniões do Copom o Banco Central eleve ainda mais a taxa de juros. Falando nesse controle da inflação, existe também uma inflação que seja considerada ideal para um país emergente como o Brasil? Existe. Tem toda uma literatura que foi desenvolvida no início da década passada, mas era uma literatura muito voltada para o caso dos países envolvidos, que era sobre a taxa ótima de inflação, né? No final da década de 90, início da década passada, alguns economistas achavam que a inflação ideal seria zero, né? Os economistas mais conservadores achavam isso, que, portanto, os bancos centrais deveriam, a partir daquele momento, buscar não mais uma meta de inflação, mas uma meta de nível de preços, ou seja, manter uma inflação zero ao longo do tempo. Já outros economistas, como, por exemplo, o antigo presidente do Banco Central americano, Bernanke, achavam que a inflação ela tem uma função dentro do sistema econômico, que é facilitar certos ajustes. E que uma inflação zero, portanto, seria ruim para a economia. Bom, mas isso não quer dizer que a inflação, então, quanto mais inflação, melhor. Não é isso. No caso, o que essa literatura, o consenso que se formou entre os economistas nessa literatura, foi de que, para o caso dos países desenvolvidos, uma taxa de inflação em torno de 4% ao ano seria o adequado, né? Bom, para os países emergentes, seria uma inflação um pouco maior, né? Mas certamente uma inflação de um dígito, não uma inflação de 2 dígitos. Ou seja, não é verdade que quanto mais inflação, melhor, ou que nós podemos trocar um pouco de inflação por mais crescimento no longo prazo. Ou seja, a inflação ótima não é zero, tá? Mas ela também não é o que está acontecendo na Argentina ou na Venezuela, por exemplo, né? O ideal seria que a gente tivesse uma inflação aí abaixo de 2 dígitos. Professor, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada chegou a 8,89%, que é a maior registrada desde 2003. O governo fala que isso, de alguma maneira, é esperado, que a inflação deve começar a ceder no fim do ano, para 2016 começar a se aproximar mais da meta de 4,5%. O senhor acredita que essa meta é possível? Isso é possível ou isso é um sonho do governo? Olha, factível é. A questão é a que custo, tá? Para alcançar 4,5% de inflação no final de 2016, nós vamos ter que ter um aumento muito significativo da taxa de desemprego, tá? Então, eu pessoalmente sou mais favorável a uma convergência um pouco mais longa. Ou seja, ao invés de você convergir para 4,5% no final de 2016, que você faça a convergência para o final de 2017, os mesmos 4,5%. Né? Por que eu acho que isso é importante? Se você faz uma velocidade de desinflação, que é a velocidade com a qual a inflação cai, muito rápida, o Banco Central vai ter que usar doses cavalares de taxas de juros, e isso vai gerar muito desemprego e muito sofrimento na economia, lembrando que o Brasil é um país relativamente pobre, com muita desigualdade na distribuição de renda. A gente não tem, como os países europeus têm, uma rede de proteção social muito extensa e desenvolvida. O seguro-desemprego aqui só dura 6 meses. Tá? Então, você fazer uma desinflação muito rápida, o custo disso seria um aumento que eu acho socialmente inviável da taxa de desemprego. Então, eu sou favorável a uma convergência para final de 2017. Ok, professor. No próximo bloco, de que maneira a política cambial pode ajudar a amenizar os problemas econômicos do país? A gente volta já.